Eu estou aqui nas ruínas da cidade de Davi, como foi mostrado para vocês. E nós sabemos que Davi foi um jovem desde a sua juventude escolhido pelo Senhor. E as histórias são fantásticas sobre a vida de Davi, que era um jovem que ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a palavra diz que quando Deus foi levantar um rei segundo o coração de Deus, Deus escolheu Davi. Mas ele não tomou posse desse reinado logo de primeiro estágio. A palavra nos conta que Deus chamou o profeta Samuel e ordenou que ungisse Davi a rei. Então ele recebeu uma unção para ser rei antes de tomar posse do ministério de rei, de assumir sendo rei, porque havia um rei no seu lugar, e esse rei que estava no seu lugar era o rei Saul. E esse rei, ele foi escolhido pelo povo, não por Deus, porém houve a aprovação de Deus. Quando Samuel falou ao Senhor, o Senhor disse: eles não rejeitam a mim, eles pedem um rei, diga a eles que esse rei, ele vai agir como homem, humanamente, escravizando, tomando as filhas e fazendo coisas dos homens. Porém, foi levantado então Saul como rei, mas no meio do caminho, Saul ele começou a desagradar o Senhor e por isso ele perdeu a confiança do Senhor e perdeu o reinado que estava sobre os seus ombros. E então, mas mesmo ainda nessa época que ele era rei, Davi já foi escolhido por Deus. Mas havia um rei em seu lugar e ele não podia reinar enquanto ainda estivesse levantado esse rei. Há uma unção que talvez você recebeu na sua vida, mas algo tem que acontecer para que você possa usufruir e tomar posse daquilo para qual você já foi escolhido. E a palavra diz que Deus colocou um espírito que afligia o coração do rei Saul e que escolheu Davi, porque Davi era arpista, ele tocava harpa, e todas as vezes que Davi tocava harpa, acalmava o coração do rei Saul. Então o rei Saul o convidou para estar próximo dele, e assim, quando o rei não se sentia bem espiritualmente, então Davi o acalmava, trazendo a presença do Senhor através da harpa. E aconteceu que no decorrer de todo esse caminho, houve um momento que Davi teve a oportunidade de ceifar, de tirar a vida de Saul. E um dos das pessoas que estavam com Davi, daqueles que o seguiam, disseram: agora é o momento de você ceifar, tirar a vida de Saul para poder reinar no lugar dele. Ele disse assim: eu jamais tocarei um ungido do Senhor. Se o Senhor o levantou, que o Senhor também, aleluia, possa entrar com as providências, porque eu não tocarei um ungido do Senhor. Por isso que diz a palavra que o coração de Davi era segundo, semelhante ao coração do Senhor. Ele não fez justiça com as mãos dele, ele não tomou iniciativa com as suas mãos, mas esperou o operar do Deus Todo-Poderoso. Davi, ele teve grandes experiências. Ele venceu uma ursa, ele venceu um leão, quando estes se levantaram contra as ovelhas de seu pai, e ali nesse caminho ele foi sendo treinado. E a palavra de Deus disse que Davi, ele tomaria posse de reinar sobre Israel. E aconteceu que se levantou então, nas épocas de Davi, uma batalha, e se levantou os filisteus, e ali havia um gigante por nome de Golias, e esse desafiava o povo de Deus, dizendo: aonde está o herói de vocês? Aonde está um que possa me enfrentar, para que não haja necessidade de uma batalha com todos os soldados, e assim um homem contra um homem? Nessa ocasião, Jessé, pai de Davi, estava preocupado com seus irmãos que eram guerreiros, pois Davi não era guerreiro. E quando Samuel foi ungir Davi, diz a palavra que Samuel olhou para muitos dos seus irmãos e acreditou que aquele seria escolhido por Deus por ter um porte alto, forte, por ter a aparência de ser um rei, mas nenhum desses foram escolhidos, até que veio Davi, que era considerado o menor, o mais simples, e Deus escolheu pelo seu coração. E agora estavam enfrentando essa
situação de um gigante estar se levantando, afrontando o exército do Deus vivo. Então Jessé, ele prepara uma oferta, e aonde estava ali travada a batalha, onde estavam os filisteus, Jessé, o pai de Davi, diz: você vai levar queijo e leite ao capitão da guarda, e assim marmita para os seus irmãos, e você vai poder passar pela guarda, será o passaporte. Então isso nos ensina que a oferta, ela abre as portas. Então através da oferta foi aberta uma porta e Davi entrou no campo de batalha. O lugar da tua vitória muitas vezes está no campo de batalha. E ali no campo de batalha, em frente ao exército dos filisteus, se levanta ali novamente o Golias, o gigante, e afronta novamente. Onde está um herói? E Davi se revolta. E Davi diz: não, eu posso enfrentar esse gigante. E todos diziam: você não pode. O que vai acontecer com aquele que enfrentar o gigante? Diz, aleluia, que Saul daria a filha como esposa e muitas riquezas. Mas Davi não estava importando com isso. Ele dizia assim: isso é uma afronta contra o Deus vivo. E este então se alistou para que pudesse enfrentar esse gigante, esse herói de guerra dos filisteus, um homem preparado desde a sua infância para a guerra. E quando eles se alistam, levam ele a Saul, o rei que era o rei atual na época. E Saul diz: não, você não pode enfrentar esse gigante, porque você não é treinado para a guerra, você não tem força suficiente, estatura suficiente. Ele disse: Deus me dará a vitória. Eu venci um leão, eu venci um urso, uma ursa. Então você talvez tenha passado por coisas e passa por coisas na sua vida que vão ser um fortalecimento para que quando vierem batalhas e você precisar vencer guerras espirituais e batalhas também nessa terra, você esteja apto e com marcas da promessa sobre a sua vida, que vai te fortalecer a uma fé inabalável. E Davi ali estava com uma fé inabalável, estava cheio da presença. Então Davi diz: não, eu tenho condição de enfrentar e eu vou vencer esse gigante no braço do Senhor. Então Davi, neste momento, ele fala para que Saul nesse momento fala para que Davi vista a armadura dele, a armadura real. E quando Davi coloca a armadura, ele mal consegue se mexer, porque a armadura era mais pesada do que ele. Ele diz: eu não posso enfrentar o inimigo com essa bagagem, com essa armadura. Isso também nos ensina que temos que nos despojar das coisas dessa terra, das coisas naturais, das coisas dessa vida, para poder receber o sobrenatural e vencer pela unção que Deus nos capacita. E então Davi vai apenas com pedras, seixos pegados de ali daquele lugar, e Davi usava uma funda, que é um pano dobrado em 3 partes, e quando roda, solta uma das partes, e ele vai enfrentar. Então ele se alista a enfrentar aquele filisteu gigante, Golias. E quando ele vai a Golias, diz a palavra que Golias diz: quem é você para vir a mim com pedras e pau? Eu vou te destruir, eu vou te massacrar. E Davi diz assim: você vem a mim com espadas, lanças e escudo, mas eu vou em você, através do poder de Deus. Eu vou a você, aleluia, não com espadas, mas eu vou com o braço do Senhor, e o Senhor me dará vitória. Então trava-se a vitória, e Davi derrota Golias. Davi vence, e sobre esta cidade e sobre este lugar que estamos aqui se aclamava: Davi é rei, Davi é rei. E Davi foi aclamado. Então veio posteriormente a morte sobre Saul, e Davi já havia sido aclamado a rei e tomou posse então de ser rei. Mas Davi tinha uma preocupação: eu não vou reinar sem a arca, sem a presença. Ele diz assim: como virá a mim a arca do pacto? Como virá a mim a presença do Senhor? Oh, glória a Deus! Então Davi tinha essa preocupação, que é uma outra pregação, isso, não quero falar agora sobre isso, mas quero te falar que mesmo quando Davi, ele, por um tempo, ele não entendia que ele era rei, mas no momento em que ele disse: eu sou rei, eu vou assumir agora a minha posição como rei, o inimigo se levanta. Os filisteus
novamente, quer dizer, o inimigo se levanta contra ele novamente, e então diz assim: subiremos agora contra Davi, porque ele ainda não se preparou, o seu exército ele não está preparado. E quando se levantam contra ele, Davi ora ao Senhor e pergunta: Senhor, eu descerei contra esses que são meus inimigos? E o Senhor disse: descerá e eu te darei a vitória. Então Davi, na verdade, ele sobe, aleluia, na presença do Senhor. Ele sobe na presença do Senhor para vencer então o inimigo, e ele vence o inimigo. Mas o inimigo se prepara para uma segunda batalha, e quando Davi consulta o Senhor, Deus dá um plano estratégico: você cercará, rodeará e você vencerá conforme a direção de Deus. E diz a palavra que Davi desceu contra os inimigos como uma represa que se arrebenta, e venceu todos os seus inimigos, porque ele tomou uma posição. Você pode tomar uma posição. Você é ungido pelo Senhor, você é filho de Deus. Ele te levantou como príncipes e princesas, ele nos levantou como reis e sacerdotes, está escrito isso. Ele nos levantou como embaixadores e representantes do seu reino, para representar o reino de Deus. Então toma posse das heranças que Deus conquistou para nós, através de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário e através da ressurreição. Você recebeu chaves e você recebeu heranças. Então você tem que se levantar hoje. Eu estou aqui na cidade de Davi, pregando uma palavra para você de encorajamento, para você se levantar nessa unção que Jesus conquistou para nós, a unção de vencedores. Levante a sua cabeça e entenda que você tem um chamado para vencer. Ele te chamou para vencer. Tome a posição. Você é filho, você é príncipe e princesa, você é rei, sacerdote, você é o eleito das nações, geração eleita, e você é um embaixador do reino de Deus, para expandir o poder, a glória e a unção. Que essa mensagem entre no seu coração, que você tome um posicionamento de aprender que na Bíblia está repleta de profecias, está repleta de atos proféticos. Faça um ato profético, profere uma palavra de vitória sobre a sua casa, a sua família, o seu lar. Eu profetizo sobre a sua vida que a unção, aleluia, que estava sobre Davi, a unção, aleluia, que tocou os discípulos e apóstolos, ela também alcance a sua vida, para você viver um novo tempo. As chaves de Deus aqui, eu vim buscar essas chaves e quero no Espírito Santo te entregar também essa palavra e as chaves que há nessa terra santa. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Veja que fantástico o lugar onde eu estou ministrando, aqui na cidade de Davi. Aleluia, a presença e a glória do Senhor está aqui nesse lugar. Eu posso sentir a presença do Senhor. À frente aqui nós temos a Jerusalém nova, no sentido de estar fora dos muros, é chamado como ainda a cidade nova, né? A cidade fora dos muros. Ali em cima nós temos o Getsemane, o lugar do túmulo de Jesus também, aonde ele ressuscitou. Então eu preguei aqui de frente para o lugar onde Jesus ressuscitou. À minha frente agora, aqui na sua frente, está os muros da cidade de Jerusalém. Eu estou bem abaixo, do lado de fora, trazendo essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aqui do apóstolo Marcelo Casagrande.